Rui Lira, agora na Cultura Informa. Tá chegando com os comentários o professor e analista político Rui Lira. Boa tarde, Rui. Boa tarde, professor. Boa tarde, André Santiago. Boa tarde para o nosso Tony Maciel. Boa tarde para a grande audiência da Cultura Informa. Boa tarde para Sandro Rodrigues, na nossa técnica. Boa tarde, professor. Vamos ao comentário? Pois bem, vamos começar fazendo um esclarecimento que é muito importante nesse dia de hoje, em que nós temos algumas novidades na cena política brasileira. Então, oi? Professor Rui, você nos ouve bem? Tá agora com sim. Um retorno bom? O retorno, agora tem retorno, porque tinha sumido o retorno, eu fiquei inteiramente perdido aqui. Mas vamos lá. Vamos lá. A primeira novidade depende de um conhecimento que o nosso ouvinte precisa ter. Eu acho fundamental que a gente resolva uma questão que foi levantada de maneira muito malandra, muito esperta por Ciro Gomes, quando fez aquele debate suicida, né? Suicida para ele, com o Gregório de Vivier. E Ciro Gomes disse que Lula não foi inocentado. Então levantou uma questão que muita gente está utilizando contra o candidato do PT, e que é natural que as pessoas, sabendo disso ou percebendo isso, usem politicamente. Só que a colocação de Ciro, como eu disse, ela é malandra, ela é esperta, mas ela é profundamente inadequada. Ela não tem como se encaixar dentro do ordenamento nacional. E Ciro, que é advogado e se diz professor de direito, ele sabe o que estava dizendo. O problema dele é que ele está com a missão, parece, com a tarefa de atacar Lula de todo jeito, em qualquer momento, e ele inventou essa figura meio esquisita, de que Lula não foi inocentado. Ou seja, ele, segundo o Ciro, ele não é inocente. Então isso é absolutamente falso. E eu vou explicar isso definitivamente, e sempre agora que alguém voltar ao assunto, eu vou dizer, lembre a explicação que foi colocada. No Brasil, nós só temos duas situações para o cidadão diante da culpa. Se houver culpa, se houver acusação, se houver denúncia, qualquer coisa que houver na justiça contra alguém, a pessoa só terá duas situações. A primeira situação já é garantida pela Constituição. Chama-se presunção da inocência. Ou seja, a inocência está dada a todo mundo, a qualquer pessoa, até que na justiça se prove o contrário, se prove que ele é culpado. E como é que prova? Através do processo. Você atravessa várias etapas do processo e chega até o limite, que é o Supremo Tribunal Federal, e você pode recorrer, em última instância, ao Supremo, e ele pode sustentar aquelas decisões que foram dadas contra você ou derrubá-las. E caso o Supremo derrube essas decisões todas, você volta à situação que é a de todo mundo. Você é inocente. Então Ciro sabia e sabe disso, que Lula é inocente, conforme a justiça. Sabe que Lula foi objeto de um processo desonesto, de um processo corrupto, que foi tocado por Sérgio Moro, que por sua vez, como juiz, foi considerado suspeito. Ou seja, aquilo que ele fez em relação a Lula nos processos, e o que ele fez até fora dos processos, como gravar a palavra dos advogados, e também gravar a conversa de Dilma Rousseff e divulgar todas as ilegalidades, as arbitrariedades que Moro praticou, revelava que ele não estava a serviço da justiça, mas a serviço da política, de alguma política, sobretudo norte-americana, porque está provado também que ele recebeu treinamento nos Estados Unidos e ele o tempo todo negociou com operadores e com técnicos e com
espiões e com gente do esquema norte-americano que veio ao Brasil mais de uma vez. Ele foi aos Estados Unidos mais de uma vez, ele e Deltan Dallagnol, e a gente sabe que aquele processo foi um processo para torrar a Petrobras e facilitar a vida dos americanos, que atualmente estão vendendo muita gasolina a gente, estão vendendo muito diesel e estão ganhando dinheiro como nunca ganharam com o Brasil, comparando a época de Lula com a época de Temer e de Bolsonaro. E que o golpe que foi dado em Dilma foi para colocar Temer e Bolsonaro para cumprir essa pauta. E Moro está dentro do processo, contribuindo também para derrubar a Petrobras. Então, Moro agiu de maneira desonesta e por isso o tribunal desqualificou os processos dele em Curitiba. Mas há vários outros processos, em São Paulo, em Brasília e em outros lugares, que Lula ganhou todos, são 20 e tantos processos. Parece que lá em Curitiba só tem 2 ou 3 de grande importância. O sítio de Atibaia, aquela história do apartamento lá do Guarujá e um outro processo que parece que envolve o Instituto Lula. E o que é que havia? Empurraram as ações para Curitiba para Moro poder julgá-las. Isso foi um esquema que foi feito lá dentro. Como empurraram para o TRF4, que era o tribunal que ia referendar as coisas que Moro estava fazendo. Isso tudo foi montado, pensado, estudado, estruturado para produzir o resultado que produziu. Qual? Tirar Lula da disputa eleitoral de 2018 para que outro candidato ganhasse. Como a maioria dos candidatos eram da direita, poderia ter ganho Alckmin, mas ganhou Bolsonaro. Então isso é o esquema. Então Moro, a favor desse esquema político e desse esquema internacional dos americanos, corrompeu a justiça, passou por cima da lei e por isso foi considerado suspeito. Consequentemente, caíram processos e caíram atitudes que ele tomou em relação a Lula, e Lula está em que situação hoje diante do que é o ordenamento jurídico brasileiro? Ora, você só é culpado quando transitar em julgado o seu último recurso, e antes disso você está apenas na condição de réu. Você está na condição de réu para ser julgado. Julgado, transitado em julgado, ou seja, colocado todo o recurso que puder, e você continua condenado, aí sim, você é condenado. Vai pagar a pena da lei, ou na cadeia, ou com multa, ou com outro tipo de penalidade. Mas fora disso, você é um cidadão como qualquer outro. E eu gostaria de fazer agora uma comparação. Há alguém que possa dizer agora, e mandar aqui pelo WhatsApp, afirmar que Flávio Bolsonaro é ladrão? Alguém pode afirmar isso? Quem acha que pode afirmar, pode se pegar nos seguintes argumentos. Ele comprou uma mansão de mais de 6 milhões de reais, ou de 15 milhões, dependendo de quem avalia, lá em Brasília, quando ele não tem dinheiro para isso, e arranjou um financiamento num banco público de Brasília. Ele participou das rachadinhas, contratou, inclusive, a mãe e a esposa de um miliciano notório, o Adriano da Nóbrega, que foi morto no tiroteio com a polícia da Bahia, e que faziam parte do gabinete dele e faziam rachadinha, recebendo dinheiro, entregando a Queiroz. Esses são os fatos que estão na mídia. Mas nada disso confirma ou determina que você possa chamar Flávio Bolsonaro de ladrão. Se você chamá-lo de ladrão, você pode ser processado por ele e você é que vai perder o processo porque você não tem como provar que ele é ladrão. Aquilo que a justiça não provou, não é você isoladamente que vai ter condição de provar. Então, Ciro acabou fazendo uma malandragem política que ele pode achar que é ético, mas a gente sabe que não é. E com isso ele levantou essa questão. E essa questão está resolvida. Quem não deve à justiça, nada, zero, é inocente. Essa é a situação de Lula. Agora, se você quer presumir que ele é isso, aquilo, outro, é outra história, é sua opinião. É opinião, cada um tem uma. Você pode ter sua opinião. E o Ciro pode ter a opinião dele também. Pode até dizer que ele não foi inocentado, essa coisa toda, mas ele não pode dizer que ele deve alguma coisa à justiça brasileira e é inelegível por isso. Por exemplo, é inelegível o Silveira, deputado federal. Esse que está sem querer usar tornozeleira, não sei o que, achando que porque Bolsonaro deu um indulto a ele está livre de toda e qualquer acusação e ele vai ficar inelegível. Por quê? Porque ele foi condenado por um tribunal, uma corte, em segunda instância e aliás, pelo próprio Supremo. A condenação dele está estabelecida.
Então, enquanto ele não recorrer e derrubar essa condenação, ele não se elege mais, por conta da lei que Lula criou lá atrás, ajudou a criar, que é a lei da ficha limpa, que colocou esse elemento, entrou no jogo. Se você é condenado por um colegiado, você está inelegível. Então, encerrando esse assunto em definitivo, Ciro foi aético, não agiu conforme a ética, porque ele sabe que ele e Lula... Não teve uma... Lembra de uma investigação policial que teve contra Ciro? Isso não tornou ele ladrão. E nós aqui fomos contra a maneira como as coisas foram feitas, porque era clara perseguição policial e política em cima dele, que realmente, até onde se sabe, Ciro não deve nada à justiça, igualmente a Lula, igualmente a Flávio Bolsonaro. Então os três são inocentes para a justiça e fim de papo. Acabou a conversa aí. Então não há que ficar agora dizendo que Flávio Bolsonaro é ladrão, que Ciro é ladrão porque a polícia foi lá e que Lula é ladrão porque ele foi objeto de processos, essa coisa toda. E argumento não vai faltar. Só que Lula tem argumentos provados, escritos e decididos pela justiça brasileira. Então, se a justiça não valer nada, qualquer um pode ser juiz. Mas não é isso que está acontecendo. Está valendo que a justiça decide, como ela vai decidir sobre as eleições, sobre todas as coisas. Então, esse é um assunto que, para mim, se resolve. Aí, hoje, sai a decisão de que Sérgio Moro será réu em um processo movido por 5 deputados, me parece, do PT, para que ele pague uma multa ou qualquer coisa semelhante, que não está claro, isso depende do juiz, pelos prejuízos que as decisões que ele tomou durante a Lava Jato contra a Petrobras, subsidiárias e empreiteiras brasileiras, ele seja responsabilizado por esse crime que gerou, segundo está na peça de acusação que eu li hoje, 4.400.000 empregos foram tirados do povo brasileiro a partir das decisões de Moro, e ele que argumenta que recuperou cerca de 20 bilhões de reais, que ele alega que recuperou e entregou aos cofres públicos, o prejuízo que ele causou é calculado perto de 200 bilhões. Então, por isso, esses deputados acionaram a ação pública e o juiz acatou e colocou no despacho: cite-se o réu. Então, o Moro vai receber uma citação como qualquer réu e vai ter que se explicar à justiça e vai ser aberto o processo em relação a ele. Essa é a situação de Moro nesse momento, e ninguém vai dizer agora que a decisão do juiz é de um comunista. Não tem nada a ver. Isso não tem coisa nenhuma a ver com comunismo, com direitismo, nada. O juiz tomou a decisão dele em cima do que ele leu. Ele viu que a acusação é importante e ele decidiu acatar a acusação e já mandou citar o réu Moro para que ele faça a sua defesa. Moro fez uma gozação, atacou e deu uma nota oficial dizendo que o processo não tem cabimento, mas isso é o que a gente vai ver. Vamos aguardar, porque ninguém pode comemorar o fato de que Moro é réu e será condenado, a não ser que ele venha a ser efetivamente condenado. E isso é o que a gente vai ver depois. Mas, no momento, essa notícia é pesada, é densa, dentro da questão política brasileira, porque Moro fez mais política do que justiça. E também foi ministro de Bolsonaro. Então é o primeiro ex-ministro de Bolsonaro que a gente vê claramente que é um réu reconhecido pela justiça, tem que ser, e com esse reconhecimento pela justiça, ele na condição de réu terá que se explicar. E vai valer mais talvez, não só pela decisão dele ser réu, mas por aquilo que ele vai escrever, porque nós vamos querer saber qual é a justificativa que ele vai dar para as coisas que ele fez na Lava Jato em relação à Petrobras. Então vamos abrir para o ouvinte, porque esses são fatos que ficam para a reflexão do ouvinte da Cultura Informa. Rádio Cultura, jornalismo com credibilidade. Agora 1h mais 52. Na Cultura, 1h52. Aqui no Facebook, o Jailton Arruda está dizendo: Rui Lira, Ciro, falou a realidade.
Lula não foi inocentado, Oi? apenas foram anulados os processos. Tá ouvindo bem, Rui? Estou ouvindo agora. Pronto, rapidamente aqui, o Jailton. Rui, Ciro falou a realidade. Lula não foi inocentado, apenas foram anulados os processos. Anulado o julgamento de forma vergonhosa, retorno. porque o STF está a serviço do crime. Inclusive tem aqui, já juntando a pergunta, o Lenildo lá do Alto Moura, Rui, tá dizendo o seguinte, tem como dizer... Tá cortando o retorno aqui. Não Vamos, sei se é o meu aparelho. vamos tentar resolver aí. Tá me ouvindo agora, professor Tô tentando Rui? ajeitar ele aqui. Tá ouvindo agora? Alô, alô, É. alô. Melhorou? É um problema de retorno. Tem alguma coisa na nossa conexão, né? E aí, a gente faz a ligação então? Professor Rui? Vamos seguir. O Jair Tarruda está colocando algumas questões que eu acabei de explicar, Jailton. Tem esse negócio de ser inocentado. Você é considerado culpado ou não? Se você não é culpado, aí você fica na situação de todo cidadão. A sua situação é a minha. Eu e você, nós somos inocentes até prova em contrário. Isso está no ordenamento jurídico brasileiro. Então, é o caso de Lula. Não interessa se o processo foi arquivado, desarquivado, qualquer coisa semelhante, se foi julgado, se não foi. Você não deve à justiça. Quem não deve à justiça é inocente. Lula é inocente, fim de papo. Por isso que ele é candidato e, pelo jeito, vai ser o candidato eleito presidente da República. Saiu pesquisa hoje, por exemplo, no Rio, e ele está 15 pontos na frente de Bolsonaro. Então, o problema não é a gente ficar aqui procurando jeito de resolver a questão política brasileira através de ilações. Porque isso de dizer que o Supremo está a serviço disso ou daquilo outro é uma afirmação do ouvinte, que ele não vai poder provar porque o Supremo, por exemplo, é quem prendeu Lula. Então, quando prendeu Lula em 2018, ele não pôde concorrer, não pôde nem falar porque o Supremo não deixou também. Teve habeas corpus a favor dele e o habeas corpus foi abortado, inclusive com a anuência do próprio Supremo. Então ali o Supremo não era comunista. Ele é comunista agora porque Lula está inocente. Então não dá para sustentar esse tipo de argumento mais. O Brasil não é um país condenado a ter um bando de pessoas de baixa inteligência que não aprendem com a prática. E nós estamos aprendendo com a prática que a justiça tanto decide para um lado como decide para o outro. E acabou. E no momento, vamos encerrar esse ponto dizendo tranquilamente, eu, Jailton Arruda e Lula, do ponto de vista da justiça, somos inocentes e fim de papo. Professor Rui, o senhor me ouve agora? Estou ouvindo. Ótimo. Vê só, eu tenho aqui a pergunta da Ciomar Centralino. Na verdade, ela colocou uma opinião. Ela está dizendo, pergunta aí, professor Rui, Fernando Henrique, Lula, Dilma. Cortando. O Ciomar. Eu não sei o que está cortando. Consegue ouvir? Se não conseguir me ouvir, a gente faz o seguinte, a gente faz a ligação por telefone. Vamos fazer isso para a gente Por encerrar com o favor. Professor Rui? Vamos lá para respeitar o nosso ouvinte. Exatamente. Ótimo. Deixa eu dar uns abraços aqui, mandar uns abraços enquanto isso. Ô Sandro, qualquer coisa a gente tenta pelo WhatsApp, né? Já vamos tentar então pelo WhatsApp, é melhor. Isso. Porque a gente já ganha tempo, senão não vai conseguir ler as perguntas aqui Já dos tem o ouvintes. Cultura Entrevista, Mas deixa eu né? ler aqui o Ciomar, né? Porque o Ciomar, na verdade, só opinou, depois o professor Rui comenta. Ele está falando aqui, na opinião do Ciomar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Bolsonaro, todos são culpados pelo preço da Petrobras. Todos têm culpa. Aí foi a opinião do Ciomar Centralino, que disse que está na escuta. Deixa eu abraçar aqui também o Saulo Silva. O Ciomar também mandou mensagem aqui no Facebook. O Nezinho está na audiência também. O Ivan Almeida. Deixa eu ver aqui também. Jailton, eu já falei. Heraldo Cordeiro está dizendo assim: parabéns, Davi, você foi cirúrgico. Ainda com relação aos comentários de Davi. Davi mandou uma mensagem aqui com relação a bom senso. Está dizendo que se falta bom senso é ter coragem. Se faltar bom senso é ter coragem de dizer a verdade, eu vou continuar não tendo. O artista só entrou na grade depois que eu falei. O respeito à opinião eu vou continuar sempre tendo. Isso é o que é democracia.
Boa sorte e felicidades. Davi Foi a mandou resposta de mensagem. Davi Cardoso, né? Isso. O Vila Nova tá mandando aqui também uma opinião, tá dizendo boa tarde, professor Rui André, boa tarde a todos os ouvintes. Ele tá dizendo, o que vem de Ciro Gomes não me surpreende em nada, sério. Além de ser de direita, ele também tem muita inteligência, né? Deve ser isso. Mas como não tem voto, tá sendo também, acho que tá sendo Bolsonaro, apesar de estar no PDT. Acho que ele está querendo dizer aqui, na Vila Nova, que acha que Ciro acaba fazendo mais campanha para Bolsonaro. Mas aqui, vamos ver mais perguntas. O Cleidson Almeida, de Lagedo, colocou aqui uma pergunta. Professor, essa desistência do Dória à presidência pode ajudar Bolsonaro a alimentar mais pontos na pesquisa? Acho que essa é uma dúvida de muita gente. A gente está retomando aqui o contato com o professor Rui Lira para que a gente possa responder essas dúvidas e tirar todos os esclarecimentos necessários. Lembrando que você pode participar aí com a gente também através do nosso WhatsApp e que daqui a pouco a gente começa com o nosso Cultura Informa, aliás, com o nosso Cultura Entrevista. O Cultura Entrevista de hoje, nós vamos falar sobre os impactos aí da nova modalidade que está sendo votada, né? Os prejuízos da educação domiciliar para o desenvolvimento das crianças. E aí eu já quero começar, inclusive, pedindo uma enquete para você me responder se você é a favor ou contra, né? Essa educação domiciliar. Você acha que isso vai ajudar mais ou vai atrapalhar mais na educação aí dos filhos? E aí, Sandro, conseguimos retomar o contato com o professor? Enquanto a gente não retoma, a gente vai lembrando também que você pode participar do Cultura Entrevista. Quem participa do Cultura Entrevista vai estar concorrendo a um par de travesseiros lá do Vida e Co em Chovais. Todo mundo que participa, desde a segunda-feira até a sexta-feira, concorre e aí a gente vai querer saber a sua opinião a respeito dos temas. E no final da semana a gente faz o sorteio. A gente só lembra que a regra do jogo é a seguinte: na sexta-feira, quando é feito o sorteio, vocês precisam estar ouvindo a Rádio Cultura para que em 5 minutos depois de divulgado o resultado, vocês liguem para dizer que está na sintonia e aí sim pode pegar o seu travesseiro lá no Vidicom Chovais, que é o patrocinador do Cultura Entrevista. Outra novidade super legal, amanhã nós vamos falar sobre o tema de adoção no Cultura Entrevista, já que amanhã é o Dia Nacional da Adoção. Nós vamos estar aqui recebendo uma das pessoas aqui que faz esse processo de adoção para que você tire todas as suas dúvidas, e também já está confirmada a participação da apresentadora, cantora e artista conhecida nacionalmente, Mara Maravilha, que, para quem não sabe, ela já fez aí um processo de adoção do primeiro filho e está na fila de espera aguardando mais uma criança. Então, não percam amanhã o Cultura Entrevista, que a gente vai ter a participação da apresentadora infantil Mara Maravilha, que hoje faz parte dos pontinhos lá do programa Silvio Santos. A gente não conseguiu retomar o contato? Conseguiu sim, para pelo menos Rui fechar o comentário, né? Pra gente encerrar aqui o programa Cultura Informa, porque na sequência tem o Cultura Entrevista e a convidada já tá aqui no estúdio. Professor Rui. Oi. A gente pede desculpas e aos nossos ouvintes também. Acho que tem uma bronca aí nessa história do IP, mas a gente vai resolver isso na boa. Isso. A cultura trabalha para isso, né? Agora, eu estava ouvindo o Jailton, não, foi outro ouvinte nosso, que colocou uma questão a respeito de Ciro Gomes, qualquer coisa semelhante. Isso. Deixa eu dar uma olhada aqui quem foi, que ele disse que achava que Ciro acabava ajudando mais na campanha de Bolsonaro. Isso está muito evidente, né? E eu tinha dito lá atrás, até alguns ouvintes se escandalizaram, eu disse lá atrás, faz quase, não sei quantos meses faz. Eu disse, Ciro é de direita, gente. Ciro nasceu na Arena. Ciro foi do PSDB. O pai de Ciro era da Arena, era da oligarquia lá do Ceará. Ele nunca abandonou a postura dele. Foi o Vila Nova, o ouvinte. Teve momentos muito bons, assim, com o PT, teve momentos até de um certo brilho, de participar de algumas lutas. Ele é uma pessoa corajosa, uma pessoa inteligente, todo mundo conhece. Mas nesse momento ele está claramente fazendo o jogo a favor de Bolsonaro. Basta ver a declaração que ele fez seguinte. Ele disse, eu vou enfrentar Lula no segundo turno. Além de ser estúpida do ponto de vista da lógica, não é da pessoa dele, ser irracional a afirmação, que nada indica isso, fica claro que ele é o cara que quer o quê? Ele quer o eleitorado de Bolsonaro com ele para enfrentar Lula. Porque como é que ele vai ter eleitorado se ele não passa nem 10% agora? No Rio agora ele parece que teve 3% ou 4%. Alguma coisa assim na pesquisa do IPEC. Essa agora que colocou Lula com 15 pontos na frente de Bolsonaro.
Então, o Ciro, ele está fazendo esse jogo. Ele pode, não sei se é consciente, se é inconsciente, se ele está ganhando alguma coisa para isso, ou pretende ganhar, mas o fato é que ele está trabalhando nitidamente contra o PT e contra Lula, como se isso fosse uma causa dentro da política brasileira. E isso é um erro. Nós podemos lutar contra as posições do PT e as de Lula. Agora, ele não ter nada contra Bolsonaro, ele que levantou muitas críticas a Bolsonaro e agora parou, só faz críticas a Lula, ele está se denunciando, ele está se colocando a nu diante da sociedade brasileira na condição de direitista que é, de oligarca que é e de pessoa que é totalmente contra qualquer opção diferente dessa opção de direita que ele já fez. Professor Rui, a gente mais uma vez pede as sinceras desculpas e agradece a sua participação aqui no programa Cultura Informa de hoje. Deseja boa tarde e até quinta. E na quinta a gente acerta as contas aí com o pessoal que a gente não poder responder por conta dos cortes, sobretudo de retorno, viu? Pode Muito deixar. corte no meu retorno aqui, eu não sei. Eu vou trocar pilha aqui, mexer aqui para ver se ajuda. Mas muito obrigado, boa tarde para André Santiago, boa tarde para Tony Maciel, boa tarde para Sandro Rodrigues na nossa técnica e boa tarde para a grande audiência da Cultura Informa.